Um grande abraço, boa noite, meus amigos. Aqui estamos com mais uma edição do De Camarote, a nossa live diária, conversando com jornalistas, com esportistas, mostrando a vocês a história de personalidades importantíssimas dessas áreas no Brasil, que atuaram no Brasil, ou atuam no Brasil e atuaram fora do país também. Hoje nós temos dois convidados especialíssimos. Vamos falar de Rádio FM, que é a rádio do momento, porque o AM e as ondas curtas, o AM ainda persiste, vai migrar para o FM, mas as ondas curtas já sumiram. Antigamente se ouvia futebol pelas ondas curtas, hoje se ouve pelo aplicativo ou pelas FMs. Mudou completamente o rádio. Ainda vamos falar disso aí. Aliás, eu até vou colocar o óculos aqui, eu recebi o currículo aqui do primeiro convidado que eu vou anunciar, que ele mandou aqui, é um livro, o currículo dele é um livro. Estou impressionado, cara, impressionado. Não só pela área artística dele, que trabalhou no Brasil e no exterior, ele vai contar exatamente isso para nós, vou deixar que ele conte, e ele foi precursor de programações extraordinárias da Jovem Pan 2, da Rede Transamérica, da Difusora, da Bandeirantes, meu Deus do céu, lá dos Estados Unidos, é um negócio impressionante. Eu estou falando de Luiz Fernando Malioca, uma figura notável, a quem eu devo primeiro agradecer, a quem eu respeito. Sou da época que eu estava na Jovem Pan, que ele também passou lá pela Jovem Pan, e que é para nós um exemplo e um ícone do rádio brasileiro. Um grande abraço, boa noite, meu caro Luiz Fernando Malioca. Boa noite, Edemar, boa noite, Rodrigo, boa noite, Ayrton. É uma alegria muito grande poder participar e rever o amigo depois de tanto tempo, porque nós vamos falar de uma paixão comum, quero crer. E para falar de coisas que a gente gosta, para falar de coisas que mexem com o interior da gente, não tem nada mais gostoso. Estou à disposição. É verdade. Com certeza, com certeza. E nosso outro convidado já apareceu na tela aí, estava com pressa e apareceu aí. Esse é, como eu denominei aqui, The Voice, do Rádio do Paraná. Esse moço, ele come bem, viu, Malioca? Um dia fomos fazer um jogo em Porto Alegre, quando eu fui para a Rádio Cidade 96, eu já contei essa história. Ele foi dar uma de repórter nessa transmissão esportiva, decisão do Campeonato Brasileiro, o Grêmio Português de Ilhas Costas. Depois do jogo, meu amigo, o dono do restaurante falou assim, depois de umas 2 horas, 3 horas, estou fechando o restaurante aqui. Claro que é uma brincadeira, porque todos nós comemos bem. Não é isso, Rodrigo Miller? Um grande abraço, The Voice. Boa noite para você. Cadê o Rodrigo Miller agora? Agora não apareceu o Rodrigo Miller? Vamos ver. Onde é que ele está? Está aí. Oi. Fala, Rodrigão. Beleza, tudo bem, Rodrigo? Verdade, essa história de Porto Alegre não foi bem assim, não, viu? Mas tudo bem. Não, foi pior. Bom, primeiro é uma satisfação, uma honra estar aqui, né? Ainda mais, meu Deus do céu, com o Malioca aqui é fantástico, né? Uma pessoa que eu sempre ouvia falar muito nos corredores das rádios e para mim é um privilégio, né? É uma satisfação, assim, acho que na minha carreira, por todos os lugares que eu passei, por todos os momentos que eu vivi no rádio, não só em Curitiba, mas em São Paulo, no Brasil, sempre foi, assim, uma vontade muito grande, né, de conhecer o Malioca, de poder trabalhar com o Malioca, mas não tive essa oportunidade. Então a gente sempre ouvia muito esse nome nos corredores, com os grandes diretores, e hoje com ele aqui, então, nossa, eu até comentei essa semana, falei assim, meu Deus do céu, acho que é um sonho que realmente está realmente se concretizando nesse momento, está junto com o Malioca. Mas não é tudo isso, não, é mais paixão do que outra coisa. Verdade, verdade. Quero aproveitar e colocar na tela também a enciclopédia do Rádio do Paraná, Malioca. Esse sabe a história, eu sempre falo brincando assim, olha, quando alguns entrevistados aí, eu falo assim, olha, ele sabe até a cueca que se usa de vez em quando. O homem sabe tudo. É uma figura espetacular, uma figura espetacular, notável do Rádio do Paraná. Meu amigo Ayrton Batista Júnior, popular Tusquinha. Um abraço, Tusca. Boa tarde para você. Boa noite. Cadê o Tusquinha? Hoje está meio complicado aqui. Não sei o que está acontecendo aí, não, mas... tá aí. Chegou o Tusquinha. Chegou o homem. Tudo bem, Tusca?
Tudo bem, Edmar Donizete, cheguei chegando, prazer em rever o Rodrigo Miller, que vai contar histórias do Love Songs da Caiobá FM, aqui de Curitiba, vai contar histórias da 98, para quem nos acompanha em outros estados, a 98 e a Caiobá são emissoras com uma larga tradição no FM aqui da cidade, emissoras de ponta nesse segmento, e claro, prazer em ter contato, conhecer o Luiz Fernando Malioca, um nome que não é do FM, viu, Edmar Donizete? Ele é da pré-história do FM, porque, como o público paulistano, o pessoal que tem mais de 50 anos ouviu muito, para usar uma expressão da época, a difusora Jet Music e a Excelsior Máquina do Som fizeram a cabeça de muita gente, quando ainda o FM não era esse canal para o público jovem. Então, daqui a pouco o Malioca vai contar essas histórias para todos nós aqui de camarote, viu, Edmar Donizete? Aliás, o Malioca, eu trabalhava na Jovem Pan 1, que é a OAM 620, e ele trabalhava na Jovem Pan 2. Mas não foi na Jovem Pan 2 que você começou não, né, Malioca? Onde é que você iniciou a sua carreira, sua brilhante carreira? Olha, é de dar inveja. Vocês não acreditam. Olha, eu tenho nas mãos aqui o currículo dele. É um negócio impressionante. Eu vou ficar aqui um dia falando só do currículo, se for o caso. Mas e a gente fica muito feliz em ter amizade contigo, não só por isso, mas pela pessoa que você é. Onde é que começou a história do rádio do nosso Luiz Fernando Malioca? Olha, se a gente for falar de carteira assinada, começou na TV. Eu fiz faculdade de comunicação na ECA, USP, e lá eu fiquei sabendo de algumas coisas. Olha, vai nascer a TV Cultura, ou melhor, vai renascer, porque o governo do Estado está fazendo uma negociação e tal. Tá bom. Tudo que a gente queria era treinar, testar, e infelizmente a faculdade não tinha dinheiro para montar um estúdio de rádio. Mas recebeu da Ford Foundation um equipamento Sark-Starzian, isso eu me lembro direitinho, porque era jurássico. Hoje, se a gente começar a falar do que era aquilo, câmera com 3 torres, era muito complicado, 3 lentes, perdão, na torre. Nossa. E aí a gente foi aprendendo a fazer isso. Aí, como Deus faz tudo certinho, e a gente não fica sabendo do roteiro antes, a TV Cultura faz um acordo, hoje chamada de joint venture, com a USP, porque é tudo do mesmo, né? Dinheiro é nosso. Aí o que aconteceu? A TV Cultura, que não tinha estúdio ainda, usou os estúdios da ECA, fora do horário de aula, para fazer o treinamento daquilo que viria a ser o curso de madureza. Eu não tive dúvida. Eu colei nos caras ali de direção de TV, de sonoplastia. Era apenas um picape Emerson, não tinha 2, não dava para mixar nada. E aí, isso no estúdio de TV, hein? E aí a gente ficou lá, sabe, de butuca. Então eu ia num horário para estudar e ficava o resto do dia aprendendo. Aí aquela chateação lá que os caras falam, chega uma hora e falam, meu, dá um tempo, vai, dá uma voltinha aí e tal. E aí você começa, pergunta aqui, pergunta ali, e aí surge um estágio. O presidente da Fundação Padre Anchieta vai lá e fala, olha, eu vou escolher aleatoriamente 3 alunos, eu quero programas deles, eu quero que vocês me mostrem alguma coisa. Aí a gente tinha lá um programa de fim de curso, e foram passados, estava o doutor Oswaldo San Giorgio, que para mim foi uma cruz, porque foi o homem que inventou a matemática, todos os livros que eu estudei eram dele, e eu odiava a matemática. Então, conhecê-lo foi quase a mesma coisa do que ter amizade próxima com um dentista, sabe? Aquela coisa que causa um pouco de asco, nada contra, mas é o medo que a gente tem quando é moleque. E aí foram 3 escolhidos, eu dei sorte, fui um deles, e fui estagiar na TV Cultura. Aí, como todos nós tínhamos lá uma cruz para carregar, a minha primeira foi uma cruz deliciosa, porque eu tinha estudado no ginásio do Liceu Pasteur, que era perto da minha casa, na Vila Mariana, e aí a sorte maior foi ter que dirigir, entre aspas, e produzir um programa chamado Curso de Francês Le Français chez vous. Não deu outra. Eu me distraí, aprendi
gostei, tanto é que o francês passou a ser a minha segunda língua, mas eu ficava um pouco injuriado, assim, falei, não tem nada mais gostoso para fazer. Nos fins de semana, eu baixava na discoteca da Rádio Cultura, AM, que não tinha FM, e pedia para me emprestar alguns discos. Levava para casa, gravava no fim de semana. Eu ainda tenho as fitas de rolo de músicas que eu ouvia na Rádio Difusora. E aí vem a coisa interessante. Aí, um belo dia, isso aí é histórico mesmo, porque muito pouca gente sabe. A gente fala, não, programa de filme, de videoclipe, começou na TV tal, começou não sei quem, tem até um, vou falar o nome dele porque é antiético, mas um rapaz que eu não conheço e que escreveu uma vez na revista Amiga, desculpe a falta de tempo, mas foi bem antigo, ele era o primeiro, o precursor, tal. O precursor, na verdade, a usar videoclipe, talvez mais do que isso, foi Big Boy. Só que ele não tinha um programa. O Big Boy tinha um horário que ele entrava no final do jornal hoje, lá no comecinho, como se fosse o caderno B do jornal. E aí ele tocava uma musiquinha, ou, no bom sentido, um clipe que a gravadora mandava. Quando eu estou lá produzindo os meus programas na TV Cultura, chega o Zé Roberto Póvia, falecido há alguns anos, acho que 3 ou 4, e era representante da RCA. Ele chegou para mim e falou, Malhoca, olha, a gente abriu uma lote, junto com os discos importados, vieram aqui esses 4 filmes. Vê se dá para você fazer alguma coisa. Tá bom. A gente tinha que solicitar uma cabine de exibição de filme mesmo, rolo de 16 milímetros. Aí a gente foi lá para a sala de projeção e começou a passar isso aí. Eu não sabia nada, não tinha ouvido quase nada do que tinha lá no filme, mas fui anotando o nome das pessoas numa prancheta, numa planilha. E aí ocorreu uma coisa que já me encheu de orgulho. Eu olhei para trás, tinha 5 office boys, os 5 office boys da TV Cultura, da área de produção, que era a minha área, estavam lá, de bico, assistindo o show. Falei, olha, alguma coisa me diz que isso é bom para a juventude, porque se aqui deu audiência, né, não teve convocação, não teve chamada. Não. E aí eu pedi para nossa querida, também saudosa, Nídia Alícia, que era diretora cultural, para que me deixasse gravar um programa. Aí eu ouvi dela algumas coisas que eu não gostei na época. Isso aqui é uma TV Cultura, é uma televisão de música clássica e tal. Eu falei, mas tudo bem, vamos fazer alguma coisa pop, porque também é cultural, é música e tal. Tá, vamos ver lá. E eu fiz um especial. Juntei os 4, eu não vou dar muito detalhe, eu me lembro de tudo certinho, mas aí a gente não chega no que interessa depois. Aí fiz esse especial e ele foi lá para a Filmoteca, que depois virou Videoteca, era o arquivo dos filmes e vídeos, e encostaram lá. Não tinha onde pôr, não tinha casulo, não tinha ficha técnica direito, estava lá, programa TV2 Pop Show, Luiz Fernando Malhoca, só. E eis que, por obra e graça do Senhor, num dia 14 de abril de 1972, quando chega aquele sábado que tem um operador de controle geral, 2 de telecine e um locutor para dar a hora certa e fazer os intervalos, e um filme acaba sendo mal informado, vamos dizer assim. A secundagem dele não era aquela. Aí o filme termina e não dava para encher o horário até começar o programa das 8 horas. Aí saiu lá numa correria, o sujeito falou, tudo que eu tenho aqui é uma fita, que está aqui no corredor ainda, na entrada, porque não pude arquivar e não sei o que fazer com ela. Falei, daqui que a gente põe no ar. E o TV2 Pop Show estreou. Desse jeito, sem chamada, sem informação e tal. Um pequeno detalhe, eu escolhi, de maneira bastante sorrateira, eu adorava a voz de um rapaz que era locutor da Rádio Difusora. Chama-se Darcio Arruda. Tornou-se grande amigo depois, é um excelente profissional. Aí eu fui lá no telefone e falei, Darcio, você gostaria de fazer um teste aqui? Ele falou, tudo bem. Aí eu parei e falei, como teste, meu Deus do céu? Eu não tenho verba de programa. Eu vou precisar de uma locução, mas eu não tenho verba de programa.
Eu não tenho dinheiro para oferecer. Como é que eu ligo para um cara que é um ídolo para perguntar se ele quer fazer um teste? Se eu fosse um pouquinho mais experiente, mais ético, eu teria dito, vem fazer um registro de voz, né? Dá uma disfarçadinha assim, o cara vai lá, grava, e depois você acerta com ele, se for o caso e tal. E aí o Dárcio compareceu, eu não o conhecia, óbvio, porque a gente no rádio não sabe quem é que está do outro lado. Aí ele foi, gravou, os textos eram rápidos, eram um enunciado sobre a música em cima daquela introduçãozinha que a música tem. Só que ali, no caso, era filme. E não tinha estúdio, não tinha câmera, não tinha cenário, não tinha verba, não tinha nada. Foi simplesmente um piloto e que deu certo. Bom, para resumir e encerrar esse episódio, o Dárcio gravou, aí eu tinha que ir para a ilha de edição para juntar os pedaços, ou seja, a fala dele com a parte do vídeo e mais os film clips. Então, o TV2 Pop Show não começou com videoclipe, porque o videotape estava começando ainda. Ninguém tinha usado o videotape para fazer criação musical. O que se fazia aí, até um pouco de informação cultural para quem está nos ouvindo aí de camarote, é o seguinte, o clipar, the clip é um corte, né? Você faz um clipe, por isso tem o clipping de informações, você recorta o jornal e tal. Então, um vídeo, um espetáculo musical, um show, era gravado em 35 milímetros, com câmeras de cinema e tal. Esse show era reduzido para 16 milímetros, que era mais fácil de utilizar e não era tão profissional, mais caseiro, mais doméstico. E aí eles clipavam, cortavam um número musical. E para divulgar, do mesmo jeito que se divulgava com um disco, dando de presente para a rádio, para ela tocar, às vezes com X, às vezes sem, eles fizeram isso com o clipe. E aí o TV2 Pop Show estourou, mas o Dárcio foi proibido no dia seguinte. O programa foi tão bem que ele foi proibido de apresentar. O meu querido, também saudoso amigo Caion Gadia chegou para ele e falou, olha, você tem uma televisão aqui, o que você vai fazer na TV dos outros? Falei, tudo bem, então me dá um programa. Aí criaram um programa na Tupi para apresentar vídeos e o Dárcio deixou de fazer. Eu não tive dúvida, corri no Henrique Regis e ele fez a série inteira. Que história. Bom, essa é a apresentação do nosso Luiz Fernando Marioca. História para a gente passar aqui dias e noites contando, tem tanta história. Aliás, eu quero ler aqui o seguinte, ó. Luiz Fernando Marioca é bacharel em comunicação social com especialização em rádio e televisão pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Pós-graduação em Ciências da Comunicação, Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie. E, além do que, trabalhou não só no Brasil, nas rádios, ele trabalhou no exterior, mas ele conta daqui a pouco. E o Rodrigo Miller? Como é que é o início da carreira do Rodrigo Miller, que trabalhou em São Paulo também, né? Na Globo, é isso, né, Rodrigo? É verdade, é verdade. Perto do Marioca aí, nem se compara. O Marioca sempre foi um ídolo para todos nós e, digamos assim, para os meus diretores, né? Então, a minha geração, digamos assim, as pessoas que me deram a oportunidade, porque o Marioca, se você pegar para pensar, ele revelou as maiores vozes desse país. Então, se você pegar hoje os grandes comunicadores hoje desse país, Discover, Cartoon, enfim, quem puder acompanhar o canal do Marioca e ver os comunicadores, que eu achei maravilhoso, achei lindo uma apresentação que ele fez com os grandes comunicadores que ainda estão na ativa, que ainda estão trabalhando. É realmente fantástico essas revelações, o quanto essas pessoas são gratas, né, por essas oportunidades que receberam, e deve ser muito gratificante para o Luiz Fernando hoje ver essas pessoas e essas vozes que tomam conta do país. Você liga o Discover, eles estão lá. Você vai no cinema, eles estão lá. Você vai assistir um filme, as vozes estão lá. E são vozes, Edemar, são vozes, Ayrton, que ainda estão vivas. Elas ainda estão nesse cenário, né? Houve essa mudança do rádio, mas essas vozes estão vivas. E a minha geração, eu sou do finalzinho dos anos 80, comecinho dos anos 90, e São Paulo, para mim, foi uma oportunidade, né? Porque eu tinha 1 ano e meio, 2 anos de rádio em Curitiba, quando eu recebi um convite do Luiz Carlos Paladino, que eu acho que o Marioca deve ter conhecido, Sim. Que foi diretor da Rádio 98 FM do Rio de Janeiro, né, Marioca?
Sim. E foi diretor do Jornal do Brasil também. E eu fui para o projeto do Sistema Globo de Rádio, que era a Rádio X na época, em São Paulo. XFM. Lembra da X? Então era o projeto da Rádio X, onde eles tentaram fazer um AM no FM, onde o Eli Correia e o Paulo Lopes foram para a Rádio X. Aí parece-me que não deu certo. Aí eles refizeram todo o sistema no Sistema Globo de Rádio e buscaram alguns comunicadores. E ali ficou Cacá Siqueira, o nosso saudoso Jimmy Hall, que perdemos há pouco tempo, Kátia Cafatso, que era a nossa produtora, e depois entrou um comunicador também, que eu acho que trabalhava com o Malhoca, depois vou contar essa história, que era o Rick Ferreira, que era chamadeiro da TV Bandeirantes, quando o Malhoca era um dos diretores da Bandeirantes. Em 94, você estava na Band, estava? 94, sim, estava. Mas na TV, não. Na TV eu trabalhei em 81. 81. E ele falava muito de você lá. Então, eu tive muita sorte. Daí a minha geração foi essa, de ir para São Paulo muito cedo e cruzar o Celso Portiolli em São Paulo também, né? Quando o Celso Portiolli chegou em São Paulo, imagine, eu estava comentando esses dias aqui, a Ayrton e Marioca, o Celso Portiolli estava desempregado em São Paulo. Eu trabalhava na Rádio Globo ali na Rua das Palmeiras, o Celso Portiolli chega em São Paulo, desempregado, ficou hospedado na casa da irmã dele, e depois que ele começou a escrever, Tava Tudo por Dinheiro. E eu arrumei um teste para ele fazer na Rádio X, na época, para trabalhar com a gente, e ele não passou no teste. Que coisa. Você vê? Ele não passou no teste. Eu lembro que o Luiz Carlos Paladino pegou e me chamou assim, poxa, mas ele nem tá mais aqui ainda bem, senão ele ia me xingar. Ele falou assim, mas esse caipira aí, onde se trouxe? Chega você de caipira aqui. E no fim deu no que deu o Celso Portiolli. Mas é isso, foram passagens boas, Rádio Globo foi uma escola para mim, em 93, 94, estive lá na Copa do Mundo de 94, fazia assinaturas de chamadas para a Copa do Mundo, e Cacá Siqueira, Serginho Cursino, enfim, todo aquele pessoal que o Maglioca conhece, aí o Ayrton também, o Ayrton é a nossa bandeira aqui no Paraná, né, Ayrton? E então a gente, foi uma escola para mim, assim. A escola, conheceu o pessoal lá, o Beto Rivera, o Surito, o Tutinha, que a gente se conhecia, a gente se encontrava muito em São Paulo, porque rádio em São Paulo é diferente. Lá tinha os barzinhos lá, a gente acabava se encontrando, tinha o Simplesmente Maria, lá no Bexiga, que era muito legal, a gente ia comer tortinha, que cruzava todo mundo lá, então, independente de qual rádio o pessoal era, então imagine eu, molecão, 22 anos de idade, cruzando com os grandes feras que eu só conhecia por nome, né? Então, para mim, foi uma escola, assim, gigantesca, digamos assim, em São Paulo. Eu quero agradecer primeiro aos amigos que estão nos prestigiando, mandando mensagens. Reinaldo Cime Júnior, grande repórter, trabalhou conosco na Jovem Pan. Moura Napoli, jornalista lá do Periscópio de Itu. Daniel Miller. Aqui, Rafael Yendik. Ele pergunta, lembro de você na Rádio Independência, Rodrigo, por que você não voltou mais para o rádio? José Alves Braga Júnior, o nosso querido Braga Júnior, que participou conosco, está lá em Timbaú do Sul, na Praia da Pipa, está mandando um grande abraço para o nosso ele falou assim, para a enciclopédia Tusquinha. Depois tem mais quem aqui? Luciano Assunção está cumprimentando a gente. Tem mais aqui? Tem um monte de gente aqui entrando, a gente aos poucos vai declinando o nome dessas pessoas. Tusquinha, agora é a sua vez. Agora é a sua vez. Fala, Rodrigo, diga. Só para complementar aqui, a Rádio Independência, eu saí da Rádio Independência quando o Ratinho comprou a primeira FM dele aqui em Curitiba, que eu deixei o grupo para assumir e montar o projeto da Band FM em Curitiba para o Ratinho naquela época, por isso que eu saí da Independência, que era uma rádio maravilhosa. Rádio Independência, 24 horas no ar. Doutor Euclides, saudoso doutor Euclides Cardoso. AM 1370, Curitiba, Paraná. Luiz Fernando Malhoca, você já falou que o videoclipe ainda não tinha esse termo, mas nasceu na Rádio e Televisão Cultura, o Canal 2 de São Paulo, TV 2 Pop Show. Para quem não sabe, a TV Cultura inicialmente era um canal alternativo da TV Tupi, né, em São Paulo, TV Tupi Canal 4, TV Cultura Canal 2,
e depois ela passou a ser controlada, porque criou-se uma determinação que o mesmo proprietário não poderia ter 2 canais de televisão. Então, no final dos anos 1960, né, surgiu a TV Cultura, como conhecemos hoje, um veículo da Fundação Padre Anchieta, com grande participação do governo do estado de São Paulo. Vamos falar um pouquinho de 2 emissoras que nunca foram líderes de audiência, Malioca. A Rádio Excelsior, do Sistema Globo de Rádio, e a Rádio Difusora dos Diários e Emissoras Associados. Nunca foram líderes de audiência, mas, no entanto, deixaram uma legião de fãs, de pessoas que tiveram a cabeça feita pela Excelsior, a máquina do som, pela difusora Jet Music. Eu me lembro daqueles anúncios maravilhosos da difusora que ocupavam 2 páginas de grandes revistas nacionais. Tinha lá o John Lennon desenhado e tinha toda a história do John Lennon, do Pink Floyd, do Genesis, enfim. Como é que essas emissoras se transformaram nessas referências para a juventude, em especial a juventude paulistana, nos anos 1970, Malioca? Olha, discordar é bastante saudável. Eu vou dizer para você o seguinte, de acordo com o olhar, né, eu posso dizer a você, elas foram líderes. Sim. Porém, trabalhando com o segmento, vamos pensar numa pirâmide, né? A pirâmide social, lá em cima, lá no seu vértice superior, no ângulo superior, ela tem a elite, que aqui em São Paulo, eu diria que era a Rádio Eldorado, AM. Tá? Do Estadão. Era a rádio de gente rica, era a rádio que tinha anúncio de Diamantes Antuérpia. Quem é que você pode imaginar? Não é uma joalheria, é uma fábrica de joias que está anunciando, obviamente, porque tem gente de nível que possa comprar, adquirir seus produtos e prestigiar e tudo mais. E o resto, que a gente sabe que era não só do pessoal do Estado de São Paulo, o jornal, mas que era especificamente anunciante de emissora de rádio. Muito bom. Nesse segmento, aqui embaixo da pirâmide, aqui a parte de baixo, é a base, é o que sustenta, é o povão. Então, aí estavam as emissoras populares, que durante muitos anos se revezaram lá, mas era Tupi, era Record, era a Bandeirantes, que era um pouco menos popular no sentido, apesar do slogan ser a mais popular emissora paulista, ela não era assim tão popular no sentido povão, né, que a gente usava nos bastidores. Nas 2 faixas musicais, havia outras, todas tocavam música praticamente, mas a música era um complemento. O apresentador, o chamado disc jockey na época, hoje DJ é outra coisa, né? Mas o chamado disc jockey da época era um comunicador, era um apresentador de programas musicais. Já o que fazia o programa mais popular tinha o nome dele, programa fulano, programa ciclano. Programa Barros de Alencar na Rádio Record, por exemplo. É 7 mais o programa Barros de Alencar. Né? Isso aí. Então, isso, além de linkar a apresentação ao nome da pessoa, ou seja, o programa era dele. Se ele precisasse faltar, entrar de férias, não tinha o programa, porque qualquer um que o fosse substituir não era a mesma coisa. Ou punha uma reprise gravada quando compensava, ou então era, olha, hoje não temos, nas férias de fulano, e assim vai. O resto era uma programação, o resto não, os demais faziam uma programação normal com música. Então, mal comparado, do mesmo jeito que você tem um jornal com um noticiário, e a fotografia é a informação sobre aquilo que você está querendo dizer, com uma pequena legenda, no rádio a música fazia essa parte para rádios não musicais, vamos dizer assim. Tá? Sim. A música era um complemento. Aí começou uma história toda de fazer uma rádio, a segunda. Pode prestar atenção, era sempre a segunda. Era a mais pobre, era a rádio que ninguém dava bola, e a mais rica do grupo era a rádio popular. Ou pelo menos era trabalhado com grandes comunicadores, com uma folha de pagamento bastante alta, e aí sobrava um outro canal, né, que não era um canal adjacente, mas era mais um canal, e aí nesse canal você põe uma rádio musical. Por quê? Porque, para todos os efeitos, é uma rádio barata, né? Você não paga o disco, a gravadora ajoelha para você tocar a música, e aí vem a história de que você bota um cara falando, ouvimos e vamos ouvir, tá bom.
e alguns casos, e aí tem uma outra história, vou só deixar um asterisco no ar, tem uma outra história para a gente falar do nascimento da FM. Então, essas emissoras começaram a achar uma cara. O que a gente chama de segmentação, tecnicamente falando, apareceu quando alguém precisava delinear, olha, como é que nós vamos fazer, o que vai ter? Além de música, que tipo de música que nós vamos tocar? A Excelsior começou a puxar mais para o lado europeu. Antônio Celso, que foi um dos grandes baluartes do sucesso da Rádio Excelsior, ele que segurou durante muitos anos a máquina do som na sua garagem, ela era europeia, porque ela tocava música francesa, ela tocava música, não que as outras não tocassem, mas esse era o forte dela. Quem se lembrar de Santo Califórnia, Torneró, que o Antônio Celso encontrou num display de aeroporto, ele foi pegar um avião vindo do Midem para São Paulo, e de repente ele olhou lá e falou, deixa eu ver o que tem de novidade. Vou levar. E deu no que deu. E quando você pega um disco lá fora, nem sempre ele tem correspondência aqui no Brasil. Às vezes ele não tem assinatura para ser lançado aqui. Então ele trouxe, começou a tocar música, tinha 20 gravadoras atrás dele. O que é isso? De quem que é? Qual é o selo? Para poder pelo menos comprar e lançar e faturar. Eu vou falar menos, porque senão você deixar eu contar a história, vem tanta coisa na cabeça que você... Mas é para contar mesmo. Mas é um pouquinho de cada um. Bom, mas enfim, eu não respondi. Eu dei volta e não respondi. Desculpa, Ademar. Só para responder ao Ayrton. Então, eu acho que essas duas emissoras, revezando-se na posição de sexto, sétimo lugar, elas representaram, sim, o top, mas não líder de audiência, como ele disse, porque as rádios nunca foram popularescas. Mas dentro da faixa etária que elas pretendiam, né, dos 25, 30, 35 anos para baixo, nada proibindo os demais adultos, mas, de qualquer maneira, era o que a gente tinha de forte. Aí, se encaminhando, a rádio do Caion, ou seja, a difusora que o Caion montou, que tinha uma queda para soul music, era mais black music, era mais americana, e a rádio do Antônio Celso, a Rádio Excelsior, só para facilitar o entendimento, que a Excelsior era uma rádio que tinha bases europeias. Tocava música inglesa, né? Mas como é inglês, você acha que é americano também, porque o rock que vem da Inglaterra, ninguém sabe de onde vem, assim vai. Então, não é para brigar, mas é para discordar, que eu acho que elas, ainda nesse revezamento, uma sobe e outra desce, elas brigaram muito pelo pódio da juventude. Eu quis dizer, não desmerecer, assim, e me chama a atenção esses fenômenos da Excelsior e da difusora em São Paulo, da Continental em Porto Alegre, da Iguaçu, que existiu aqui em Curitiba, e depois na FM Estação Primeira, aqui em Curitiba também, da Ipanema em Porto Alegre, são emissoras que, eu falo assim, elas não se tornaram as mais ouvidas em tempo algum, mas elas deixaram uma legião de adoradores, de fiéis, de pessoas que lembram dessas emissoras, que fizeram na cabeça de gerações. Então, era a geração que eu via a Rádio Excelsior em São Paulo, por exemplo, e o Cine Biju, que também marcou uma época para os cinéfilos, né? Então, essa linha mais alternativa do pensamento, das artes, mais ou menos essa ideia aí, que acho que você compreendeu muito bem, Malhó. Claro, eu só falei isso aí para agitar um pouquinho a live. Todo mundo concorda sempre. Aliás, é o seguinte, Fala, eu tenho que registrar aqui o nosso querido Marcelo Santos, o Bambambam da computação da TV Record, meu querido Sidney Campos, nome e prestígio, um dos maiores repórteres e jornalistas do Paraná e Dora Catarinense, o Luciano Assunção, o Reinaldo Cimi Júnior está dizendo aqui o seguinte, olá, Edemar, o De Camarote já virou manchete. Obrigado, é bom, isso é bom. Moura Napoli, Excelsior e Difusora marcaram época no rádio. Juninho Paulista, fanpage. Ezequiel Di Mari, abraço ao amigo Miller. Cris Lacerda, abração, Rodrigo. Luciano Assunção, diz assim, vou falar uma coisa. Percepção de ouvinte, de profissional de comunicações, para mim, a AM/FM, deve ser apenas uma questão técnica. A chamada linguagem do AM está cada vez mais presente no FM. Informação
esporte e prestação de serviço, entrevista e música popular. As FMs vitrolas dos anos 80 e 90 perderam um pouco do espaço. Hoje, quem ouve música vai para outras plataformas. Ninguém mais espera escutar sua música, torcendo por o locutor não falar em cima. Abraços, Edemar e Tusquinha. Bento de Oliveira, essa é para você, Marioca. Bento de Oliveira, um grande abraço para o Luiz Fernando Marioca, que tive o prazer de trabalhar na Jovem Pan. Como o mundo é pequeno, diz ele. Após 20 anos, vim morar no interior, onde meu vizinho é o senhor Flávio, que mora em São Paulo, no mesmo apartamento do Marioca. E o Braga Júnior diz assim, a live está excelente, ótima, maravilhoso. Marioca, você é um sábio, está dizendo aqui o nosso Braga Júnior. Que bom, hein? Ailton Cabral, está mandando... Olha, o pessoal está mandando ver aí, está bombando. Agora, meus fãs, que você gostaria de saber? Isso é muito bom. O Rodrigo Miller, eu apelidei ele de Voice, Zé Voice. Ele sabe que é uma alegria poder dizer isso, porque ele é uma voz realmente de dar inveja, né? Porque, na verdade, né, Marioca, eu, quando comecei no rádio em Blumenau, em 64, os locutores eram... Quem fazia parte do rádio era um pessoal que tinha voz bonita, locutores, realmente com voz potente. Hoje qualquer um está falando, fazendo propaganda, então transmitindo futebol, então tem umas gralhas transmitindo aí que não dá para entender, mas isso é uma outra época. Você concorda, eu vou começar pelo Rodrigo, você concorda que o FM, Rodrigo, deixou de ser musical e está se transformando numa AM aos poucos? O que você acha? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que o rádio, ele se tornou muito mais... como é que eu vou dizer assim? Ele passou a ser mais companheiro, né? Musicalmente, digamos assim, o rádio já teve sua fase musicalmente. No tempo que o CD custava 50, 60 reais, a pessoa ia lá, ligava no rádio, gostaria de ouvir aquela única faixa, ainda gravava na fita cassete, porque custava muito caro o CD. Hoje em dia nós temos aí muitas plataformas, as músicas chegam antes nas pessoas do que nas emissoras de rádio. Então o compromisso do rádio, ele passa a ser maior. Acho que o Luiz Fernando vai poder dizer isso com mais propriedade. Então, acho que a comunicação, o conteúdo, a maneira de você sentar no colo do ouvinte, entrar na sala do ouvinte, a comunicação hoje, ela prevalece de uma forma geral com as novas plataformas que nós temos, ok? Em questão da voz, em questão de direcionamento, a maneira de comunicação, eu vejo hoje os melhores comunicadores do Brasil com vozes pequenininhas, mas com uma comunicação extraordinárias, né? Então, o que eu vejo hoje, essas mudanças, plataformas e tudo mais. Quem quer ouvir samba tem onde ouvir samba, quem quer ouvir pagode, quem quer ouvir rap, tem as suas plataformas. O rádio hoje, ele passa a ser muito mais companheiro, né? A buscar essa comunicação. Então, por isso que desvalorizou um pouco o mercado. Qualquer um faz rádio hoje. Fazem 8 anos que eu estou fora do rádio. E tem muitos profissionais, muitas pessoas boas do rádio que estão fora do rádio, estão fazendo outras atividades, estão fazendo outras coisas, buscando, se reinventando, digamos assim, né, para poder direcionar isso. Por quê? Por que o rádio ficou assim? O rádio ficou assim porque a tecnologia tomou conta. Não, a tecnologia entrou, a internet e tudo mais, o rádio teve a sua caída, mas a maneira de se reinventar o rádio não aconteceu ainda, né? E para buscar isso, precisa desse cara que tem que estar atrás do microfone ali comunicando. E as grandes emissoras hoje não têm condições de manter essas pessoas. Então, hoje você pega aí várias emissoras de rádio por todo o Brasil, não vou generalizar, entendeu? Com um custo muito baixo na área, né? Porque grandes comunicadores, como diz aí o próprio Luiz Fernando, teve tempos que emissoras de rádio, eu sou desse tempo, que eu ganhava 5% do salário mínimo por cada comercial que eu gravava no Sistema Globo de Rádio. E eu gravava para a CBN, para a Rádio Globo e para a Rádio X. Cada comercial que eu gravava, o Nonato está na CBN ainda, né? Sim. Né? Então, Nonato, ganhava 5%, Luiz Fernando, do salário mínimo por cada spot gravado dentro do Sistema Globo de Rádio. Então, esse foi o bons tempos do rádio, né? O tempo que você lia um testemunhal no rádio e recebia em dólar. Eu recebi em dólar em São Paulo. Eu terminava de fazer o testemunhal, o empresário entrava na Rádio Globo já com o envelope na mão e pagava.
ok? A pedido do diretor da rádio. Então, isso hoje o que acontece? Cadê os profissionais? Cadê os bons profissionais hoje do FM? Cadê os grandes comunicadores? Julinho Mazei. O que o Julinho Mazei vende hoje? Inteligência, criação, busca musical, não é isso? Ele vende uma plataforma musical, é isso que ele vende hoje. Pesquisa. O Paz FM, como ele busca conhecimento. Pesquisa, o conhecimento dele. Ele não vende aquela música, não, ele vende a programação. Quem quer tem que ter a programação. E quem quer ter qualidade tem que pagar por ela. É o que o Luiz Fernando fala às vezes aí em relação a alguns comentários que ele comenta na rede, é isso daí. É a valorização do conhecimento. E quem tem conhecimento tem que ser valorizado. O rádio hoje, ele está direcionado à comunicação. E nós temos uma grande falha hoje na comunicação do rádio. Musicalmente, as plataformas estão à disposição dos internautas. Mas, Rodrigo, como é que a gente faz, vamos dizer, hoje com a diversidade de opções que o público jovem, o Edmar começou falando FM, porque existia o AM, mas você, por exemplo, já pegou uma parcela do público que nem ouviu o rádio AM. Você, quando começou a trabalhar, você que é de uma segunda geração desses locutores, operadores, dos DJs aqui do rádio de Curitiba, como é que faz hoje? O desafio como é que eu faço para trazer para o rádio FM alguém que pode ouvir no Spotify, pode ouvir no YouTube, enfim, que tem várias opções que a gente nota, por exemplo, até a mudança de posicionamento de grandes emissoras, a Rede Transamérica, por exemplo, ela mudou o chamado target dela, né? Ela meio que abandonou aquela linha mais pop, geração 2000, voltou um pouco no tempo, porque essa geração 2000 talvez não esteja disposta a ouvir a programação das rádios. Como é que você vê tudo isso aí? Como é que faz para recuperar esse ouvinte para o rádio? Olha, se a gente for falar, Ayrton, em relação a estilos de FM e AM, o Luiz Fernando vai agora concordar aí comigo, Big Boy. Ele falou do Big Boy hoje aí. Crazy People. Da onde aquilo era ele? Da onde Big Boy fazia rádio AM? Sim. Mas na época era AM porque não havia outra plataforma. No caso, a Rádio Mundial do Rio de Janeiro. O estilo de Big Boy. O estilo de locutores americanos. Não é verdade? Eu falo locutores, Ayrton, de 70 anos de idade. Ok? Locutores de 60, de 55, de até 80 anos de idade, entendeu? Que apresentam programas jovens nos Estados Unidos. Aqui então, isso não acontece. Isso não acontece de forma alguma. Aqui não existe isso. O cara pegou 50 anos aqui, não, esse cara já está muito velhinho já para fazer. E não é bem assim. Hoje eles estão até reaproveitando porque não tem, porque está escasso o mercado, né? Sim. Mas a juventude está aí. Mas essa adaptação, na verdade, eu acho assim, eu acho que o rádio, o AM, ele sempre foi a maior referência para o FM. Todo mundo diz que o FM foi a melhoria do AM, né? Eu acho que não. Eu acho que o AM ele sempre foi um rádio direcionado, de comunicação direcionada, né? Onde o comunicador conseguia, né, explicar para o ouvinte, entrar na casa do ouvinte, ter essa sensibilidade do ouvinte. O comunicador de AM ele conseguia participar mais, ele sabia para quem ele estava falando. Diferente do comunicador de FM que desanunciava música e falava uma promoção e às vezes o diretor tinha que bater. Pô, você falou de uma promoção aí, mas parece que o prêmio não é nada. Dá uma caprichadinha. No AM não tinha isso, né? O AM era muito mais alma, entendeu? E eu acho que o FM pegou muito isso do AM, começou a levar muita alma para o FM através dessas grandes ideias e dos grandes comunicadores do AM. Meu caro Luiz Fernando Marioca, você trabalhou no exterior, mas eu queria, antes de você entrar nessa área do exterior, dissesse o seguinte: qual foi a grande emissora, a emissora mais importante e que deu mais importância ao trabalho que você fez em São Paulo, na FM ou na AM? Pergunta de $1.500.000. É difícil. Sabe por que é difícil? Em cada uma delas, se eu for relembrar aqui de detalhes e tal, em cada uma delas eu tive um pouco de peso de felicidade e, às vezes, alguma coisa ruim. Tem uma delas, que eu não vou citar o nome por uma questão ética, que foi a única vez que eu troquei por dinheiro. Toda vez que eu mudei de uma rádio para outra, foi por desafio. Era apresentar pepino, abacaxi, qualquer coisa difícil,
de digerir e eu estava topando. Eu cheguei a fechar um contrato sem saber quanto eu ia ganhar. E não era essa a preocupação. Era mostrar, não é mostrar serviço, era mostrar que dava para fazer melhor. Às vezes a gente está do lado de fora. Deixa eu fazer uma retroação. Hoje eu trabalho como consultor de rádio, apesar de quase ninguém querer alguém dando palpite na sua programação. Mas eu vou dizer para você, o slogan da minha empresa devia ser o seguinte: sapo de fora chia. Porque a única vez você está do lado de cá, que você não está sabendo nada do que tem lá dentro, e você sabe todos os erros. Você chega lá e fala, isso aqui está errado, isso aqui dá para melhorar, isso aqui... E quando você vê a emissora, fisicamente falando, você vê que está cheio de cabo estourando, que o ar-condicionado não está funcionando e as pessoas estão trabalhando com dificuldade e tal, e você começa a resolver problemas que não são de programação e melhora tudo. Então, eu acho que a parte da consultoria é muito gostosa por causa disso. Eu tenho algumas emissoras que eu cuido, sempre que possível eu vou lá e falo, olha, vamos dar uma mexida aqui, vamos dar uma ajustadinha aqui. Às vezes é possível, às vezes não é, dependendo da disposição que se tem. Mas eu deixo lá um relatório de 25 páginas em geral. Algumas delas, as 10 primeiras, elas dizem mais ou menos o que é o rádio. Elas estão prontas, eu só faço a adaptação para o local. A base já está pronta. O resto é relatório específico para a área. Então, voltando agora, eu acho, sim, algumas coisas começaram de maneira errada. Né? Quando o rádio nasceu, ele nasceu com um propósito. Só que a nossa pátria do lado de lá, em quem a gente se espelhava, ou que pelo menos onde se espelhavam as coisas, o lado americano da coisa, era para eles, não era para nós. Então não adianta você pegar um sistema que está lá feito lá fora, para a gente de lá e adaptar. O nosso Edgar Roquette Pinto começou a tocar música clássica porque ele gostava de música clássica. E é o que ele tinha, provavelmente com os discos da casa dele. Eu nunca fui fundo, apesar de ter estudado na Escola de Comunicações com a Vera Roquette Pinto, neta dele, direta, mas eu nunca busquei informações. Eu acho que ele começou a tocar disco que ele tinha em casa, e como muitos outros diretores de rádio, para depois abrir uma estação de broadcast normal. O que é mais barato? Tocar música. Então, aí é que eu falei, en passant, se as pessoas dizem que o FM nasceu musical por causa da qualidade de som, eu brigo, eu discuto, eu não tenho bola de cristal e também não tenho uma pesquisa que mostre o contrário. Mas trabalhando em rádio AM, a grande maioria talvez não saiba, o FM era uma frequência modulada, como o nome diz, que era uma frequência adjacente, era uma frequência que vinha junto com quando você acertava lá a concessão e recebia a outorga do governo federal para ficar como uma estação de AM, que era a base de tudo. Às vezes, nem todas, quando a frequência permitia, você recebia um canal de FM. E para que servia esse canal de FM? As pessoas às vezes não sabem, e às vezes eu tenho medo de entrar do lado de palestra, porque eu tenho algumas palestras que eu faço, e aí eu fico contando essas histórias, mas lá o pessoal está só para ouvir uma coisa. Né? Mas eu preciso explicar, se vocês me permitem mais 2 minutos dessa extra. É o seguinte, como fala. Não, fica à vontade, fica à vontade. Ok, vamos lá. A rádio AM, por definição, ela sempre esteve num lugar, ou central, aqui em São Paulo, começou tudo praticamente no centro da cidade, que eram escritórios, que eram ajustados ou reformados para emissoras de rádio, até que compraram casas ou casarões para poder fazer a coisa mais especificamente para servir ao sistema de rádio. Porém, a transmissão, ou seja, onde ficava o transmissor, não é que nem o FM, ficava na periferia. Então, as emissoras, os técnicos, os bons técnicos, iam procurar uma área de charco, tinha que ter lama, tinha que ter
água, tinha que ter alguma coisa bem macia para poder instalar distais, que eram fios de cobre de 60 centímetros, e aí colocar uma torre junto, ao lado aqui, o transmissor, e depois a antena. Então, essa produção era feita na rádio, no centro da cidade e na periferia, numa época em que, aqui em São Paulo, as marginais não tinham nada do que tem hoje, né? Esse centro turístico, centro comercial e outras coisas mais, até hoteleiro. Então, era muito fácil. Mas como é que você passa o som que você produz na rádio, dentro do estúdio, para lá? Então, existia a tradicional e conhecidíssima LP, que não é o long play, mas era uma linha privada, linha privativa, você fechava com a telefônica da época, que depois aqui em São Paulo passou a ser Telesp, e agora voltou a ser Telefônica e Vivo. Então, você tinha um fio de telefone que não tinha descagem, não tinha nada, você transmitia aqui, do mesmo jeito que se fazia para futebol. E essa produção ia para o lado de lá. Quando vieram as emissoras chamadas aí adjacentes às FM, os canais, aí vamos fazer o seguinte, a gente faz uma parabólica, que é aquela grande bacia que fica em cima de um prédio e de outro, desde que tenha um visual, né, entre uma e outra, vou mostrar aqui que fica mais fácil. Então, com esse visual de um lado e de outro, você consegue passar o som. Os rapazes que tinham dinheiro, papai rico, etc., etc., iam para os Estados Unidos e traziam rádio para colocar no seu carro. E esses rádios, pelo menos o meu primeiro rádio, o meu já veio no Fusquinha, não fui buscar, demorei muito para ir para os Estados Unidos. Mas eu digo que aquele rádio... Não, se fosse eu falaria também, viu, Ayrton? Às vezes eu dou uma pichada, porque é uma coisa gozada. Muita gente falava, nossa, eu pego a sua rádio com um som legal. E eu não sabia por quê. Porque no rádio que ele tinha trazido lá de fora, ele tinha duas frequências, AM e FM. E digo mais, como esses rádios eram feitos no Japão, a faixa estendida que nós vamos passar a ter aqui no Brasil, dos 76 MHz para 108, essa faixa já existia. Então, era comum a gente ouvir. Eu estou falando do meu carro porque é mais fácil, eu tinha essa experiência, os outros não sei. Eu conseguia ouvir o telejornal, a novela da noite, quando eu ia para a faculdade, porque captava essa frequência. E mais, dava para gravar em cassete, no próprio aparelho de rádio, acho que era motorrádio, não sei o que era. E você conseguia gravar a programação. Então, era completamente diferente. Por isso, a fidelidade do som. Então, quando as pessoas falam assim, não, é porque o FM tem mais qualidade do que o AM, é mais fácil tocar música. Se fosse assim, ninguém podia tocar música no AM durante algumas décadas, como sempre tocou. Então, a verdade, segundo a minha opinião, é a seguinte. Um dia, eu não tenho essa data, eu não consegui achar, nem indo para Google, nem nada. Se alguém souber, eu gostaria muito que dissesse a data correta. O governo federal baixou uma instrução normativa dentro do Ministério das Comunicações, via Dentel, dizendo o seguinte, a partir de tanto, vocês serão obrigados, toda emissora que tem um canal de FM é obrigado a torná-lo broadcast, ou seja, uma emissora comum. Desmembra, você passa a usar a ligação, o chamado link, ou seja, enlace, estúdio transmissor de outra forma. Estou falando de AM ainda, hein? E aí nasce o FM. O que o dono da rádio, que não tem muito equipamento, que não tem grande nem interesse em começar uma coisa que ele não sabe o que é e o que vai ser, pega a programação de discos do AM, bota lá e manda tocar. Numa das emissoras em que eu trabalhei, o diretor falou o seguinte, vou pegar 60 discos, uma pilha, em vez de botar o X da gravadora, eu vou botar bolinha e em 4 ou 5 músicas. O operador chega, senta, e eu gravo um prefixo e está tudo feito. E era assim, um prefixo ninguém anunciava, ninguém desanunciava, e etc, etc. Algumas pessoas, inclusive da área
vamos dizer assim, de comentários, que o rádio chegou a ter um momento em que existia comentários, né, no jornal sobre o rádio, isso, tal. Tinha gente que gostava, tinha gente que pichava, etc, etc. E aí o pessoal dizia, essas músicas instrumentais são muito legais, tinha gente que achava que eram enfadonhas, porque eram quase sempre as mesmas, mas era simplesmente o estilo de programação que o dono, a partir de um montão de discos e de um estúdio, que era um estúdio de gravação que estava encostado lá, tiraram a poeira, colocaram alguns equipamentos e assim foi. Então, o começo do FM musical não teve estudo nenhum para dizer, não, nós pesquisamos, nós vamos fazer uma rádio musical. Agora, as emissoras de AM, mães, a Dona Rádio Excelsior e a Dona Rádio Difusora, foram uma inspiração, não tenha dúvida alguma que elas foram. Agora, quem ia lá para os Estados Unidos podia ouvir a WABC, a Z100, não sei o que, ok, vou fazer uma rádio parecida com aquela. Agora, quem estava aqui e não tinha outro parâmetro, era pegar as que estavam aqui. Se no Rio tinha Mundial e Tamoio, era por essas que eles iam e assim foi. Acho, minha opinião. A Rádio Cidade FM, né, que, digamos assim, é a mola propulsora desse FM jovem como nós conhecemos, ela veio de uma ideia do Carlos Townsend, que realmente ele esteve nos Estados Unidos naquele período, meados dos anos 1970, e muitas coisas que ele observou no rádio norte-americano ele trouxe, inclusive as vinhetas da Rádio Cidade foram feitas nos Estados Unidos, na Rádio Cidade que marcou toda uma geração. Foram feitas na Jornal do Brasil, né? Edemar Anuzek, eu queria que o Rodrigo Miller contasse uma história da programação noturna que ele comandou na Rádio Caiobá FM, aqui em Curitiba, que o locutor provoca a imaginação dos ouvintes, né? Mas quem faz programa de música romântica à noite provoca muito mais, viu, Edemar Anuzek, a imaginação das ouvintes. Tem história, Rodrigo Miller? Pois rapaz. Aliás, mas olha, Rodrigo, deixa eu acrescentar a isso, aproveitar. Eu queria que você falasse também, a partir do momento em que no rádio FM se começou a utilizar o locutor também como operador. Eu gostaria que você falasse isso aí, depois o Balioca também imita a sua opinião, por gentileza. Eu já quando comecei na FM, eu mesmo operava mesmo. Tanto operava quanto falava. A questão do Love Songs, cara, bem interessante o Love Songs, porque eu na época fiz o projeto da Band FM em Curitiba junto com o Grupo Massa aqui, com o Ratinho, aquela coisa toda, montamos todos o projeto e tal. E você vê que coisa, né? O que eu vou falar aqui é uma coisa bem engraçada, porque uma vez o Ratinho me convidou para almoçar no Madaloso, em Santa Felicidade, ele falou assim para mim, eu vou entregar a Band para São Paulo e vou montar a minha rádio, a minha rede de rádio. Eu vou fazer que nem o Tutinha. Eu olhei para ele, assim, falei, igual o Tutinha, né? Eu falei, Ratinho, poxa, faz o seguinte, Ratinho, poxa, né? Ele falou assim, não, você conhece o Tutinha, né? Eu falei, não, conheço, então, eu quero ter uma hora. Eu falei, faz o seguinte, Ratinho. Eu falei assim, eu tô com uma proposta aí, sabe, acho que essa tua ideia é boa, mas eu não acredito nessa tua proposta e tal, e eu vou assumir uma empresa aí, que eu recebi uma proposta, vou ser analista de marketing de uma rede de farmácias e tal, e quero dar um tempo pro rádio, e você monta a tua rádio e tal, contrata teus... Né, eu fico aqui até o dia que você quiser, para que você... E eu desmereci a rádio aí, tu acredita? Um troço desse? E eu lembro uma vez que o doutor Acácio, o Luiz Fernando conheceu o doutor Acácio, né? O doutor Acácio me mandou um comunicado que era para dispensar o Ratinho Júnior da rádio. O Ratinho Júnior fazia aquele programa de manhã, e o Ratinho Júnior chegou para trabalhar, hoje o governador do estado chegou para trabalhar, e eu mandei o Ratinho Júnior embora, rapaz. Olha isso. Verdade. Eu mandei o Ratinho Júnior embora. Eu falei assim, Ratinho Júnior, eu tô com um papel aqui, eu tô recebendo uma notificação de São Paulo, e que se você entrar no ar, a gente vai receber uma multa aqui muito grande e tal. Eu vou esperar teu pai chegar de São Paulo para resolver essa parafernália aqui. E eu não vou nem ligar pro Acácio. Nisso toca o telefone, o Ratinho falou, Rodrigão, o que está acontecendo aí? Como é que você dispensa o meu filho? Eu falei assim, Ratinho, não é questão de estar dispensando, questão que eu estou aqui, acabei de receber uma notificação de São Paulo da Rede Bandeirantes, que se ele entrar com o programa,
e nós vamos receber uma multa que não faz parte da grade da Band. Foi aí que o Ratinho resolveu tirar a Band e fazia a Rede Massa aqui. Então, foi mais ou menos por aí. E eu saí para essa rede de farmácia para finalizar aqui aí. E logo que eu fui para a rede de farmácia, eu recebi uma proposta da Rádio Caiobá para fazer as férias do Renato Gaúcho. Mas era só as férias do Renato Gaúcho. De manhã. Não, você vem de manhã. Você continua lá na empresa que você está, mas vem de manhã fazer as férias do Renato, é um programa importante e tal. Falei, eu vou. Fiz os 30 dias, daí chegaram para mim e falaram assim, pô, você não consegue fazer mais 20 dias de Love Songs? Aí você está liberado. E eu fiz os 20 dias e lá fiquei quase 10 anos. Nossa. Não saí mais. Então, quando eu assumi o Love Songs, foi assim um desafio, porque o Love Songs ele sempre teve um nome desde a época do Vargas, né? Na época do César Pionovski também, que apresentava o De Coração para Coração, lembra disso, Ayrton? Sim. Do Cezinha, né? Coração pra coração. Isso, e depois veio o Love Songs com o Vargas e tal. Então, foi um desafio que nós tivemos junto com o Celso Ribeiro, que fazia a programação musical. E, cara, era um programa muito mágico, assim, sabe? Produzir carta e interagir, né? É isso que eu sempre falo da comunicação, né? Falar de amor com música, era aquela coisa bem dosada, música, a informação, uma coisa puxando a outra, entendeu? O grande sucesso, a volta do grande sucesso do Love Songs em Curitiba foi justamente quando a gente teve uma consciência de saber que um programa puxa o outro, né? Então a gente começava ali o programa às 8 horas da noite, já anunciando o Love Songs às 10 da noite, uma proposta de atrações que só tinha às 10 horas da noite, né? Então foi mágico, foi assim um programa que arrebentou, chegamos a fazer na época aí quase 50 mil 20 minutos na noite, foi um recorde de audiência nas noites aqui de Curitiba. E eu lembro ainda que os números eram tão grandes assim que o Dr. Beto, o Paulo, mas será que é isso mesmo? Acho que tem alguma coisa errada, não pode ser. E aí foi. Vou reclamar pro Ibope, liga lá, o número não é esse aí, não. Um dia o Dr. Beto chamou o Celso Ribeiro na sala dele. E o Celso, se estiver acompanhando aí, o Celso depois já ficou até com a consciência pesada. Aí o Dr. Beto chamou, Celso, vem cá, senta aí, vamos. O Dr. Beto pegou e falou, Celso, mas essa explosão da noite do Love Songs e tal, tantos mil ouvintes e tal, seja sincero para mim, o que é isso? É o comunicador ou é a programação musical? Ele perguntou isso para o Celso Ribeiro, que era o programador musical. Aí o Celso chega no ouvido, olha só aí, Celso Ribeiro chegou no ouvido do Dr. Beto e falou assim, Dr. Beto, é a programação musical. Aí chegou no outro dia, Ayrton, o Celso Ribeiro, eu tenho paixão pelo Celso, né? Eu participei de todos os projetos do Celso Ribeiro, que para mim é um dos maiores, uma das bandeiras que nós temos aqui no sul do país, né? Inclusive, super fã do Luiz Fernando, sempre falou super bem do Luiz Fernando. E aí, Ayrton, no outro dia o Celso Ribeiro me chama, Rodrigo, vem cá, senta aqui. Eu falei, o que foi, Celso? Eu tô com o coração mal. Eu falei, o que aconteceu, Celso? Eu preciso te falar uma coisa. O Celso Ribeiro, hein? Eu falei, Celso, me conta. Ele falou assim, pô, o Dr. Beto que me chamou ontem e me perguntou o que é essa explosão de audiência à noite. Ele perguntou se era o comunicador ou se era a programação musical. Eu falei, o que você falou para ele, Celso? Aí eu falei que era a programação musical, queria saber se você me perdoa. Agora, Edmar, só fazer um adendo aqui. Só um detalhe aqui, ó. Você falou do Love Songs. A Cris Lacerda está dizendo aqui o seguinte: eu amava. Vindicativa, né? Antes do Marioca falar a respeito da sua ida para o exterior, o que ele fez no exterior, aconteceu no exterior, ele realmente deitou e rolou no exterior, não só no Brasil. Fala aí, Tusquinha, avisa aí. O Rodrigo citou o Celso Ribeiro, que foi diretor de várias emissoras aqui em Curitiba. Foi na gestão do Celso Ribeiro, da Estúdio 96, que nasceu no final de 1982, que iniciou-se aqui em Curitiba o processo do locutor operador. Então, aqui em Curitiba, pelo menos que eu sei, 1982, Estúdio 96, 96.3, hoje é Band News FM. Em São Paulo, a Jovem Pan, já no final dos anos 1970, Malhoca, já tinha o locutor operador, tal como a Rádio Cidade do Rio de Janeiro. Podemos confirmar isso? 70,
Não. Final dos anos 70, 79, 80, por aí, essa geração da Pan 2 já operava também? Não? Na verdade, a Jovem Pan tinha um estúdio que tinha locução gravada, não tinha apresentação direta de programação normal. Tu tinha, pelo que eu sei, tem coisa que eu chuto um pouco, porque eu conversei com ele durante o período em que trabalhamos, mas nunca dava para fazer uma entrevista para puxar informações que eu gosto muito de saber como as coisas eram, até porque antes eu era ouvinte, eu estava do lado de fora. Mas tudo que eu sei é que ele contratou um locutor americano chamado Vern Catron, que era um cara de voz gravíssima, no bom sentido, e aí ele cronometrava os cartuchos, a entrada, né, da voz. Então, eu vou lembrar de uma delas, The Beautiful Voice of Donna Summer. Então, ele falava aqui embaixo, no gogó. Desculpa, Rodrigo, eu não sou da área, eu já falei para muito locutor como é que faz, como é que não faz, mas fazer eu não sei, eu só sei falar quando está bom ou quando não está. E aí o Vern Catron gravava só as introduções. E aí o cronômetro rodava, o sujeito falava, tem 7 minutos, tem 7 segundos, eu vou pôr 5 de anúncio. E assim ia. E essa era feita a programação, não tinha locução. Quando, em 25 de setembro de 1981, não foi exatamente nesta data que começou, mas foi ao ar a Jovem Pan 2, o FM mais vivo de São Paulo. Tinha um toquezinho para dizer que era uma coisa ao vivo, né? Não podia falar agora ao vivo, então ficou no slogan a citação. E também, pelo que eu sei, colhendo informações, o Tutinha achou que era mais cômodo pegar um time pronto do que montar. Aí ele ligou para o Paulinho Leite, da Rádio Cidade. A Rádio Cidade estreou aqui em São Paulo em 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade, de 80. E, obviamente, acabou com a Jovem Pan, porque era um jeito diferente de conversar, de papear, de seleção musical. E a Pan brilhava sozinha porque não tinha concorrência, no sentido de estilos de música e tal. E aí ele foi lá e falou, olha, vê quem quer vir para cá. Acertou lá as bases e veio um time. Alguns, principalmente, aí é uma coisa fácil de entender, o folgador, que só tinha chance de trabalhar sábado e domingo, falou, vou ficar. Por que eu vou para lá? Porque aí eu me torno titular. E aí mudou rapidinho, foi um time para a PAN, iniciar o tal do FM Mais Vivo de São Paulo, e um outro time teve que ser recomposto, porque a Rádio Cidade foi realmente espoliada. Então, em 25 de janeiro de 1980, estreia a Rádio Cidade São Paulo. E em 25 de setembro, dia do rádio, de 1981, começa a Rádio Jovem Pan FM, falando com aqueles 4 horários básicos, né? Cada um fazia 4 horas, e no dia, quero crer que 8 ou 10 de outubro, quer dizer, pouco depois do lançamento, eu recebo uma ligação do Tutinho dizendo assim, você precisa vir para cá. Eu falei, para quê? Eu o conhecia assim de festa de gravadora, um lançamento de disco e tal, não tinha tido intimidades com ele. E aí ele falou, não, porque eu preciso montar essa rádio aqui. Quer dizer, a rádio está pronta, mas tem que cuidar de promoção, não sei fazer isso, tem que fazer escala e tal, não tem paciência. Então você vem para cá. Por isso é que eu acho que ele era ouvinte da Rádio Difusora. Porque ele não me conhecia como pessoa, como amigo, nada disso. E aí, de repente, eu recebo um convite para estrelar, né, entre aspas, já que eu não ia falar ao microfone, porque não tinha condição mesmo, mas, de repente, ele chega e falou, se vira. E aí a gente criou lá a piruinha da PAN, as informações, e eu virei não vou dizer ídolo, mas um cara bastante respeitado na rua, porque eu ia com a perua dar prêmios, distribuir adesivos, etc. Não só eu tive um parceiro muito legal e muito criativo, chamado Luiz Henrique
Romagnoli, que era responsável pelo jornalismo. Romagnoli era um grande, em todos os sentidos, uma grande figura. E aí, isso aí, em todos os sentidos, exatamente. E aí o Roma pesava os 200 quilos e tinha 2 metros de altura, né? Olha quanto pesa. E aí a gente começou a fazer uma programação de rádio. É criativa, mas era uma coisa intuitiva, sabe? A gente ia para a rua, ia fazer. Aí um dia eu falei para ele, para o Tutinha, eu falei, olha, posso fazer uma promoção, mas é uma vez por semana. Obviamente, a gente, quando dá ideia, já pensa que o patrão vai ficar feliz porque vai poder vender. Uhum. Toda ideia nova tem possibilidade de ser comercializada. E aí surgiu uma ideia dentro de um nome conhecido. Aliás, eu tenho isso comigo também. Se você der título aos programas, não o programa Edemar Anusek, com todo respeito, mas se você der nomes conhecidos, eles pegam com mais facilidade. Então eu falei para ele, vamos fazer caça ao tesouro? Ele falou, o que é isso? Eu falei, a gente esconde prêmios, dá pistas no ar e tal. Eu acho que ouvindo a AM, como eu ouvi a vida inteira, eu aprendi muita coisa, inclusive com esporte. As transmissões de show que a gente fazia e a PAN foi... Não vou dizer que foi a primeira, a difusora chegou a fazer a transmissão do Festival de Música Popular da Tupi. Uma vez a gente fez uma pequena estreia, né? O locutor, que era o que girava os demais, e cada um num ponto entrando. Isso dependia de equipamento, de facilidade de comunicação, uma série de coisas que as associadas não tinham. Mas voltando para a PAN, a gente inventou a caça ao tesouro, e eu dava aula na FAAP nesse tempo, à noite. Então, quando eu saía da faculdade entre 23 e 23h30, eu ia esconder prêmios, que ninguém sabia quem eu era. Então, eu botava lá, escolhia... tinha que dar uma pista. Então, vou dar um exemplo de uma coisa que eu me lembro. Tinha uma praça na Lapa, muito próxima da Transamérica, e que ela tinha característica interessante para fazer a brincadeira. E a gente tinha medo, eu principalmente, já com preocupações ecológicas, que as pessoas destruíssem a praça. As praças não tinham grade, não tinham portão, nada. Era tudo aberto. Então, tinha orelhão, não podia pôr o prêmio no orelhão, porque senão o pessoal podia ir lá e destruir, porque aí vão 10 e 20. É pior que o aviãozinho do Silvio Santos, quando ele joga. E aí, eu comecei Bom, vamos lá. Falamos com uma empresa que ficava no subsolo ali da PAN, e eles fizeram uma permuta. A gente anunciava e eles davam aparelho de som. Foi nada melhor do que dar aparelho de som para quem gosta de som, é jovem, tal. Fechado. Então, como não tinha uma estrutura, agora eu vou contar tudo. A gente pegava um pedaço de papel, tá? Batia a máquina com aquela letra, datilografava, melhor, com aquela letra de meio centímetro, que era do jornalismo. Aí, entre aspas, digitalizava, ou seja, passava um durex em volta, botava aqui o nome do prêmio, um carimbo, uma rubrica, alguma coisa, passava um durex em volta. Por quê? Porque podia chover e molhar o prêmio. Claro. Então, ia para a rua e esconder os prêmios. Eu tinha que anotar onde tinha guardado os prêmios, não só porque poderia esquecer, mas porque a pista era dada em cima disso. Então, vem o exemplo lá da Lapa, Alto da Lapa. A praça tinha um nome de um político com 3 características. O primeiro nome, o nome do meio, que já era o primeiro sobrenome, e outro sobrenome. Então, primeiro, a gente falava, olha, está num bairro de São Paulo que tem um hospital perto. Vários bairros têm. Começava as pistas às 10 horas da manhã e às 14 horas, isso tudo por telefone. Às 14 horas, eu ia para a Jovem Pan, não tinha ninguém. Estacionamento vazio e tal. Aí eu entrava lá com o meu corcelzinho, deixava o carro na vaga
combinada e pegava uma viatura. E aí eu botava a camiseta da PAN, que era uma camiseta preta, flocada em branco com os dizeres Jovem Pan. Nessa altura do campeonato, era quase a transformação do Superman. Primeiro, eu saía da viatura, já olhava para trás, e aí um dos motoristas... eu preciso contar uma outra história que vocês vão achar gozado também. Por que piruinha? Por que piruinha? Porque não tinha um carro. O FM não tinha carro. Não tinha verba. Quer dizer, podia fazer permuta, mas não tinha carro. Então, uma vez por semana, um motorista do AM folgava. A gente pegava o carro que folgava e cada motorista cuidava do seu próprio carro. O carro que folgava ia para a rua. Tá? Como um dia era a marca X, no outro dia a marca Y, não dava para você falar, olha, a viatura... Não dava. Então, o seu Fernando Vieira de Mello conversando com a gente, com o Luiz Henrique, comigo, aí, olha, vamos de piruinha, que é mais fácil, e ficou gostoso. Né? Esse nome ficou mais ou menos... Nem era perua. Os carros eram carros de reportagem normais, carros de transporte normal. Bom, quando eu saía e eu percebia que tinha gente atrás de mim, eu falava, o prêmio está na Zona Oeste, na Lapa, no Alto da Lapa, mas nós vamos para a Zona Sul. E uma fileira de gente atrás. E eu ia dando as pistas ali do Motorola, como a gente chamava. A nossa Motorola é a marca, né? Na verdade, era um aparelho de transmissão só, mas a gente chamava de Motorola. E passava as informações para o ar. Me chama que eu vou entrar. Tá bom. O central dava ok, você entrava e dava a pista. Aí a gente percebia que as pessoas ficavam meio assim, poxa, mas como assim? Ele falou que tem uma faculdade, uma universidade, aqui não tem. E aí que o pessoal começava a aprender. Lá pelas 15h30, eu ia para o local. E ficava perto, mas não entrava no local. Então, vamos lá. A empregada viu que a criança estava faminta e achou um jeito de alimentá-la, porque ela não tinha dinheiro. E aí, daí era uma pista. Depois eu ia mudando alguma coisa. Para facilitar e não ficar muito longo, era Amadeu, o primeiro nome, Leite Furtado. Então a criança... O cara tinha que chegar nisso, entendeu? Repete, Valioca, por favor, repete, vamos lá. Bom. Como é que era a pista? O enunciado era o seguinte: a criança estava com fome, estava chorando. A empregada não tinha dinheiro e resolveu alimentá-la. Uhum. E aí as pessoas tinham que se virar. Todo mundo sabia que era praça, porque a gente só podia fazer em local aberto. Agora, como chamava a praça, da onde vinha, teve outra, Lacerda Franco. Então, a divisão é assim, é um político, tem dois nomes. O primeiro nome é uma nota musical, mais cerda de escova de dente. A outra é a característica de quem fala a verdade. Eu tenho as pistas guardadas aqui, mas eu me lembro de algumas dessas pistas. E o pessoal andava com lista telefônica, aquele pacotão de listebras, não sei como é que chamava isso aí. E aí o pessoal ia, às vezes até sentado em cima da lista telefônica, e depois ia consultando. Quando chegava lá, eles iam descobrir. Né? Aí você via de tudo. Tinha gente que tirava pedaço do solo, de alguma forma. Era meio perigoso, ecológico. Não era uma coisa muito, muito tranquila, não, porque o pessoal não media esforço. E, na sequência, vieram as gincanas, que nós fizemos um pouco na PAN, depois na Rádio Cidade. Eu terceirizava, eu contratava uma empresa que organizava, a gente conseguia toneladas e toneladas de brinquedos, de alimentos, era uma coisa muito legal. Mas numa época em que dava para parar São Paulo, no bom sentido, a gente fazia arrecadação bem próximo do Ibirapuera e conseguia autorização da prefeitura para pegar um bolsão e as prendas e tudo que elas arrecadassem, etc, etc. Eu não sei nem o que eu estava respondendo. Fantástico.
É uma delícia, né, Ailton? Ouvir essas histórias, é fantástico isso, nossa. Histórias e promoções de rádio. Você viu a inteligência, como o rádio, a inteligência do rádio, o trabalho que o Luiz Fernando tinha. Ele ia até a praça, escolhia o local, sabe, essa sensibilidade, o prêmio, o durex, o retorno, a transformação do super-homem, entendeu? A tomada, cara, isso é mágica, o rádio é isso, o rádio é exatamente o que ele descreveu, a magia, né, de você fazer alguma coisa inteligente. Hoje em dia, liga aqui e leve o seu prêmio. Desculpe, é verdade, sabe? Olha o trabalho. Quando você falou em rádio, é mais comunicação, o rádio só existe e só vai morrer, se tantos já apregoaram que ele só vai morrer quando não tiver ninguém do lado de cá do microfone falando e ninguém do lado de cá ouvindo. Porque o que se pressupõe, basicamente, no rádio é exatamente isso. É uma pessoa dizendo coisas que você quer ouvir, de alguma forma ela está fazendo companhia, de alguma forma ela está passando coisas que você gostaria de ouvir ou que você não conhece e achou legal ouvir, e está fazendo aquilo que é mais importante, emocionando você. Porque você está pensando, você está imaginando, o cenário você não tem, você fica... Estou falando daquele rádio. Hoje é tudo com câmera, você vê o sujeito piscando para o outro falando, não, agora não, vai depois e tal. Você fica sabendo, tudo bem, você fica sabendo como é que o rádio é feito, mas acabou, o mistério acabou aquela sedução, né? E acabaram-se as lindas vozes também, que hoje qualquer um que faz cursinho lá ou na outra também, e vai lá e consegue um certificado, um DRT, e sai falando, entendeu? Isso. Nada contra, não é questão de... É que o comunicador nasce comunicador. E quem tem boa voz consegue usar a beleza do seu timbre para falar coisa gostosa. E é muito melhor você ouvir uma voz bonita do que uma voz desganiçada. É verdade, falou tudo aí. A magia é a magia. Na live, né? Tem um cachorrinho aparecendo na live. O seguinte, a Sofia que está latindo aqui. Um abraço para o Geraldo Fantinati, que está descrevendo aqui, ó, ô louco, só feras aí. E a Vanessa Tavares está dizendo assim, nossa, o Rodrigo é poderoso, dispensando o governador. Litros, ela falou. Falar o seguinte da Jovem Pan. Foi a pior loucura que eu fiz na minha vida. Eu não ia imaginar que ele se tornaria governador do estado do Paraná. Apesar, quero deixar uma coisa bem clara aqui, que eu tenho, assim, uma gratidão muito grande à família do Ratinho, não só o Ratinho, mas o próprio Ratinho Júnior, os filhos do Ratinho, que sempre me trataram com muito carinho, numa humildade. Sempre viajamos juntos, comemos no mesmo restaurante. Esses meninos, assim, são fantásticos. O Juninho mesmo, hoje governador do estado do Paraná. E posso te dizer uma coisa, quando isso aconteceu, ele foi a única pessoa que me apoiou. Porque os demais falaram assim, cara, você é louco, como é que você vai tirar o filho do dono da rádio do ar? Entendeu? Ele é filho do homem. Eu falei, gente, e ele foi o primeiro a apoiar, entendeu? Porque numa reunião que nós tivemos depois, um pouco antes de sair, ele mesmo falou, olha, que bom se todos os funcionários cuidassem, né, do que é mais importante dentro de uma empresa, né, que são os cuidados financeiros. E ele, não é que ele me dispensou ou que ele não deixou entrar no ar, ele cuidou do financeiro, ok? Se eu entrasse no ar, meu pai teria que pagar uma multa gigantesca, aquela coisa toda. Então, ele foi a primeira pessoa que compreendeu tudo isso de uma forma fantástica. Resumindo, para fechar, depois o Ratinho contratou todo mundo em São Paulo e trouxe todo mundo para a rede. Nossa, só de... Esse é o toque profissional. Ayrton Batista. Oi. É claro. Ayrton, eu queria que você, já são quase 20 horas, eu queria que você fizesse uma colocação final para o Luiz Fernando Marioca. Vamos deixar para um outro dia, para ele contar a história dos Estados Unidos. E tem muita história para contar. É aquele que eu falei no início. Esse pessoal que está no papo hoje, Luiz Fernando Marioca, Rodrigo Miller, Ayrton Batista Júnior e Edemar Anzec ficarem conversando aqui, vai varar a noite. Tem muita coisa. Mas existem coisas que a gente deixa para uma outra hora. Eu fico muito feliz. Mas diz aí, Ayrton, o que você gostaria de saber ainda do nosso querido Luiz Fernando Marioca?
Malhoca trabalhou no início da Rádio Jovem Pan 2, de São Paulo, e foi naquela época também que as emissoras começaram a carimbar as músicas, né? Vinham os sucessos pop e vinha lá no meio da música, o próprio artista gravava Pan 2, Pan 2, Pan 2, cidade, cidade, cidade. Tem alguma coisa curiosa para contar desses carimbos feitos, em especial pelas bandas de rock naquele período, Malhoca? Tenho, sim, senhor. Vai mais uma palestra de meia hora. Mas eu vou tentar resumir. Quem começou mais ou menos a fazer isso foi o seu Antônio Celso, que nas brechas da música, ou quando tinha um pequeno espaço, né, que às vezes a música para, você conta 1, 2, 3, e no quarto vem a voz, ele colocava Excelsior. E isso foi marcante. Tanto é que quando eles lançaram o programa Pediu, Tocou, ganhou, a pessoa pediu uma música e ganhava uma fita cassete com a sua música preferida, e é o carimbo da Excelsior no meio. Para quê? Para que a pessoa valorizasse e soubesse o que é que estava acontecendo, tocasse ouvindo a música que era, digamos assim, a publicidade era paga da rádio. Muito bom. Isso era interessante, mas realmente tinha muita gente contrária. Muita gente que não gostava, que reclamava e tal. Não baseado nisso, mas querendo achar uma maneira de personificar a rádio, estava eu, numa manhã de terça-feira, no Maxud Plaza, e me chamaram... mas não estava hospedado. Mas eu trabalhava na PAN, que é na Avenida Paulista. Era só atravessar a rua, não tinha viatura, não tinha condução, não tinha dinheiro para condução, nada disso. Era atravessar a rua a pé e ir lá. Como a Jovem Pan sempre colocou o melhor equipamento na mão dos seus funcionários, disso a gente não pode reclamar, eu recebi um Nagra, um gravador de altíssima qualidade, que dá para você fazer som de filme, e Tutinha falou, vai lá, você tem que entrevistar o Caetano Veloso, porque ele vai fazer um show aqui em São Paulo, e a gente precisa gravar chamadas, aquelas coisas tradicionais que todo mundo conhece, e que todo mundo fazia igual. Aí eu chego lá, olá, Caetano, eu sou da Jovem Pan. Pois não. Você vai fazer? Eu falei, eu vou fazer uma entrevistinha também para a gente fazer, não só as vinhetas e tal. Tá bom. E era só, estava escrito lá, alô, amigos, eu sou o Caetano Veloso, estarei aqui. E eu tinha um cuidado, porque as pessoas às vezes falavam, para facilitar, em vez de aqui em São Paulo, falavam, estou aqui na cidade. Eu dizia, não, por favor, cidade não, tá? Cidade é outra emissora, tal. Você só fala, estou aqui em São Paulo, estou aqui na capital, ó. E assim mesmo, capital era uma rádio AM que a gente não queria lembrar que existia. Não por nada, mas só para não fazer a publicidade dentro da nossa casa. E aí, no meio dessa confusão toda, eu falei, seria difícil para você? Seria possível gravar só a vinhetinha da Jovem Pan? Eu não sou afinado e não sou cantor, mas eu vou tentar mostrar como é que era. Jovem Pan 2. Eram 5 toques, 5 notas. Ele falou, desculpa, eu não moro aqui, eu não ouço rádio, eu não sei como é que é. Quando uma menina falou, uma das fãs, lá tinha umas tietes lá dentro do quarto do hotel, ela falou, é assim, Kai. E ela correu na janela, pegou o violão dele e dedilhou. Ele falou, não adianta, eu não sei. Eu falei, poxa vida, que pena. Mas fiquei tão frustrado assim na hora. Eu falei, não dá mesmo. Ele falou. Ela insistiu e ele cantou. O gravador estava ligado, gravou tudo, depois ele, alô, amigos da Jovem Pan, aqui é Caetano Veloso, dias tal e tal, depois está aqui. Ok. Cheguei lá na rádio e falei, gente, eu consegui uma coisa legal. O que é? O Caetano Veloso gravou o nome da rádio, cantado. É mesmo? Passa para cartucho. Então, o cartucho era aquele aparelhinho que a gente tocava música com começo e fim, né? Tinha um ponto que ele parava e tal. E aí eu levo lá para o estúdio, Serginho Leite, de saudosa memória, está no ar. Eu falei, Serginho, olha o que eu consegui. Aí ele ouviu, ele falou, cara, tá no tom do Trem das Cores. Eu falei, o que é isso? Ele falou, dá para pôr exatamente naquele buraquinho da música.
Vamos experimentar? Falei, mas não está programado. Troquei. Foi lá, pegou o cartucho que estava aqui atrás e colocou. Então ficou o Trem das Cores cantado, deu uma pausa, ele botou Jovem Pan 2, e aí vem a música. Nossa. A franja da encosta, mas... cor de laranja, capim rosa chá. Parabéns a você, eu canto direito. Bom, aí a linha voou de tal maneira, deu uma simbiose, casou, e ficou lindo. Mas não teve dúvida. O telefone vermelho tocou. Pode parar de usar essas coisas aí, essas ideias varzianas da difusora. Nossa. Era o chefe. Falei, tá bom. Desculpa. Tirei, apaga o cartucho. Apaguei. E guardei a ideia. Falei, um dia, quem sabe. Aí, pulando, em 7 de julho de 84, ou seja, 3 anos depois de estar na PAN, eu recebi vários convites da Rádio Cidade. Um dia, uma outra oportunidade, eu conto alguns detalhes e migrei. Eu tinha que fazer alguma coisa melhor do que eu tinha feito na PAN, porque eu não ia falar que o que estava na PAN não presta. Nunca fiz isso. Tem que ser melhor do que o que eu já fiz. Aí vem o rapazinho da RCA Victor, na época, e fala assim, tem um conjunto americano, quer dizer, eles não são americanos, eles são porto-riquenhos e tal, menudo. O que dá para fazer? Ele falou, a gente precisa tocar isso aqui com uma certa... É uma bomba, Nova York está bem, não sei o que está bem. Eu falei, o que vocês querem? Não, a gente quer que toque. Eu falei, eu não sei nem o que eu vou fazer na rádio, porque eu cheguei agora. Mas se você me der 15 dias de exclusividade, posso pensar nisso. Ele falou, daqui 15 dias vem a banda aí para fazer um tour promocional. Eu falei, não tenha dúvida. Botei o Rob Brossa no estúdio, falei, canta a cidade. Cidade, não. Meia hora de fazer a cabeça. Cidade. Cidade, não. Cidade. Bom, fez a fonética, gravou cidade no tom e na entrada da música. Eu falei, isso aí é uma ideia. Acho que todo mundo que vier agora, e aí nasceu. Então, eu reivindico o direito de ter criado isso, sim, porque ninguém fez antes do jeito que eu fiz. E daí para frente, Paula Toller perguntou, a Warner gravava um disco promocional, o tamanho era de 12 polegadas, o tamanho da LP, e na frente tinha a música cantada, e atrás, no fundo, no lado B, a música instrumental. Ela falou, posso usar esse playback e fazer uma letra diferente da nossa, com o nome da Rádio Cidade? E assim foram vários. Lobão, Cazuza, Paralamas, todo mundo ia lá e queria fazer seu toque. E aí aconteceu o Brasil inteiro usar, entre outras coisas. Depois, um dia, eu conto a melhor de 3, que é uma outra jogada curiosa também. Já deu 20 horas, 3 minutos aí. Obrigado. É paixão. Muito obrigado, querido Luiz Fernando Marioca. A gente só tem que agradecer. Logo, numa próxima oportunidade, nós vamos continuar esse papo, porque eu sei que isso é papo para mais de metro, como a gente costuma dizer no interior. Só um detalhe, 1982, eu fui um dos primeiros narradores que transmitiu futebol na Jovem Pan FM. A Jovem Pan chegou a transmitir e a gente fazia abertura, jogos à noite, e às 20 horas fazia pela FM, 20 e 30 passava, voltava a FM, programação normal. Em 1982, na Copa do Mundo da Espanha, eu estava lá no centro de imprensa e aí eu descobri que ia ter o show dos Rolling Stones no estádio Vicente Caldeirão do Atlético de Madrid. Eu peguei o carro e falei para o operador, não me lembro se era o Bento, acho que era o Bento de Oliveira. Eu falei, olha, eu estou indo no show dos Rolling Stones. Pô, você é louco? Peguei o gravador e fui. A bolsinha da Copa do Mundo, enfiei o gravador dentro. Cheguei no estacionamento do estádio, era pela famosa Marginal, lá em Madrid. Longe pra caramba, trânsito, uma poluição terrível. Eu cheguei no estádio, arrumei um lugar no estacionamento, cheguei no portão de entrada, eu estava com o credencial da Copa, aí eu tinha um cara, fumava um charutão, ele, mas dos Rolling Stones, eu sou jornalista brasileiro, aqueles papos, né, que a gente sempre teve, né? Ele falou, não, la tarjeta de ingresso? Não tem, não é.
de tanto encher a paciência do cara, depois da quinta vez ele falou, entre. E eu entrei. E fiquei perto do palco. Olha o que aconteceu. Fiquei perto do palco, caiu um temporal antes de começar o show dos Rolling Stones, e onde eu estava, os caras estavam tudo puxando fumo. Teve um cara que trocou de roupa na frente de todo mundo ali. Foi uma loucura, uma loucura. Aí começa o show dos Rolling Stones. Eu gravei, o meu gravadorzinho pequeno, tenho essa fita guardada, gravei 2 horas do show. Aí o cheiro que tinha lá, que os caras puxavam o fumo lá, eu já não aguentava mais. Eu dei meia volta, saí, peguei o carro, voltei para o centro de imprensa. Estava no ar na FM César Rosa. César Rosa estava no ar. E eu falei para a Central, olha, fala para o César aí, acho que era Voz do Brasil, que estava lá, alguma coisa assim. Eu falei, eu estou chegando no show dos Rolling Stones, se ele quiser, eu posso dar um toquezinho aí. Aí me transferiram da Central para a FM, e o César falou, agora nós vamos a Madrid, Copa do Mundo, Edemar Nozek, mas não vai falar de futebol, não. Parece que tem uma coisa diferente aí, né, Edemar? Boa noite. Boa noite, César. Um abraço. Olha, estou aqui. Já, era gravação já, né? O que ia soltar era a gravação. Eu estou aqui e já soltando de fundo já a música dos caras. Estou aqui no show dos Rolling Stones. Pô, que legal! Põe aí. Aí eu botei mais perto do microfone, o gravador, e ficou uns 15 minutos no ar. Coisas que a criatividade, né? A criatividade, assim como o Malhoca, que é um gênio na criação do rádio, a FM do Brasil, a gente também tem algumas piratas interessantes. Malhoca, de coração, beijo no coração, muito obrigado mesmo. Obrigado pela lembrança, é um ícone para todos nós do rádio, de uma forma geral, tanto no AM quanto no FM. Mas nós vamos voltar a conversar, viu? Vou te incomodar uma hora dessa aí de novo. Tá certo, Malhoca? Um grande abraço. Obrigado. Abraço para todos. Abraço, Bento de Oliveira, se você disse que está nos ouvindo, é isso? Não. Bom, sim, ele falou Bento de Oliveira, é verdade. É. Bom, alguns amigos que a gente tem em Curitiba, mas não sabe quem é que está na sintonia. Abraço, Rodrigo, Ayrton, obrigado pelo convite, Edemar. Estaremos sempre. Muito obrigado. Até daí pelo o WhatsApp. Luiz Fernando Malhoca, participando conosco ao vivo de São Paulo. Eu quero uma pincelada final do Ayrton Batista Júnior, aliás, primeiro do nosso Rodrigo Miller. Quero agradecer muito. O Rodrigo está me ajudando, inclusive, a fazer as chamadas do De Camarote. Ele é fantástico, viu? Esse moço é fantástico. Come bem, mas ele trabalha bem também, viu? Aliás, nós dois podemos dividir as honras. Nós dois podíamos, não sei agora, né? Mas a gente divide as honras de ser bom garfo, né, Rodrigo? Verdade. Bom, boa viagem a Porto Alegre, né? Você, o Capitão Hidalgo, e Clio ainda, foi muito bom, muito divertido. 500 paradas para fazer lanche, tomar alguma coisa. Eu não sei. Bom, na verdade, Ayrton, eles falaram que não tinha mais passagem de avião, mas eu desconfio que eles estavam dando migué em nós, entendeu? Aí acabamos indo de carro mesmo e tal, mas é que, não, agora não dá mais de avião, vamos de carro mesmo, não tem mais passagem, então vamos de carro mesmo. Aí fomos, mas foi uma viagem maravilhosa. Foi ele que comeu, não fui eu, não. Ele bota a culpa em mim, mas não fui eu, foi ele. Ele comia muito, toda hora ele falava, tô com fome. Mas o Rodrigo, a questão é a seguinte, sucesso é do programador, viu? Sucesso é o programador musical, viu, Rodrigo Miller? Não é o doutor da... É verdade. O Rodrigo, na verdade, foi a última hora, nós laçamos o Rodrigo, porque não tinha repórter para fazer a decisão do Campeonato Brasileiro de 1996, o Grêmio ganhou da Portuguesa por 2-0. E conseguimos, acredite, Tusquinha, colocar o Rodrigo dentro de campo com um cabo de 200 metros e ele entrevistando todo mundo. Eu olhava assim de cima, olhava lá embaixo, estava lá ele no meio da serra. Eu falei, pelo amor de Deus, é a consagração dele. Na verdade, o Ayrton, eu fui, na época que eu saí do FM, fui pro Marcelo Ortiz, o Carneiro Neto, na época, o alemão aí. Eles tinham me convencido que eu ia ser narrador esportivo, entendeu? Eu nasci para narrar futebol. Então eu fazia posto, né? Fazia alguns postinhos, começava o jogo antes, às vezes fazia uns postinhos e tal. Então, na verdade, eu nem entendia muito de futebol, fiz a cobertura da Federação Paranaense de Futebol para entender um pouco mais de futebol. Então, era assim o quarto narrador, digamos assim, só para começar lá os 2 minutinhos do jogo, daí soltava, né? Fiz uns 2, 3 só desses.
e nunca tinha feito assim uma reportagem de campo mesmo. Tá? E aí caí justamente no final do Campeonato Brasileiro, não sei o que aconteceu com o Birubiru não pôde ir nesse final, e eu acabei indo junto com o Edemar Anuzek, com o Capitão Hidalgo. Foi uma experiência maravilhosa. Mas é isso. Rodrigo, um grande abraço, querido. Muito obrigado. Obrigado, querido. Parabéns. Olha, hoje foi, para mim e para o Ayrton, hoje ouvir o Luiz Fernando foi maravilhoso, né, Ayrton? Foi fantástico, né? É uma escola, né? Eu acho que para a gente, assim, que eu sou dessa geração, final dos anos 80 e 90, eu chegar aqui, nossa, eu me sinto assim um grãozinho de arroz, né? E muito bom o Ayrton estar aqui. O Ayrton é uma referência. Obrigado. O Ayrton é uma pessoa que um produtor, uma pessoa de uma inteligência, de uma capacidade. Ele é a enciclopédia do rádio paranaense. Não se fala no rádio sem o Ayrton, né? Ele já se falava, né? Exatamente. Se for escrever alguma coisa do rádio hoje no Paraná e contar a história do rádio, e quem gostava muito disso era o Dr. Euclides, né? Nós temos muitas figuras aqui, Gilberto Fontoura, essas figuras, né? Celso Ribeiro, que para mim é um dos melhores diretores de FMs aqui do sul do Brasil, todas essas feras, assim, todas, o Ayrton, ele tem que ter uma página dele. O Ayrton, ele tem esse brilho, né, que faz parte da nossa história. Obrigado, Rodrigo, e legal também ver as histórias de São Paulo também, da XFM, da Rádio Globo, da CBN, enfim, tua movimentação, seja aqui na capital paranaense, seja na capital paulista, e outro dia você vai contar histórias de promoções, histórias de ouvintes, histórias daquelas promoções, você vai jantar com o New Kids on the Block, o dia você vai contar pra gente aqui como que funcionava tudo isso. Sorteio de Jeep Land Rover na época. Isso. Obrigado, vai contar numa próxima. Obrigado, Ayrton. Obrigado, Alemão. Rodrigo, obrigado. Deus abençoe a todos vocês aí, tá bom? Obrigado um abração. Obrigado. Um abraço. E ficamos nós dois aqui. Quero abraçar o Jarbas Duarte, grande Jarbas Duarte, o Bocão está assistindo a gente. Muita gente, Juraci, Roque, Amaral Barbosa, Vanessa Tavares, tem tanta gente assistindo a gente. Isso é gratificante. E o Reinaldo Cime, eu repito o que ele disse, o De Camarote virou manchete. Isso é muito bom. Agora é o seguinte, legal, tá rodando aí, amanhã, para minha alegria, eu terei a presença de uma das figuras mais carismáticas do jornalismo esportivo brasileiro. Ele não é brasileiro, é italiano. Ele assistiu com o pai, chegou no Brasil, acho que 49, ele assistiu a final da Copa do Mundo no Maracanã. Eu falo de Cláudio Karsug, o internacional, uma figura notável. Eu transmiti a Copa do Mundo, ele foi meu comentarista em 74, 78, 82 e 86. A nossa amizade vem desde o dia 12 de outubro de 1972, quando vim a Curitiba para fazer o primeiro teste para ser narrador da Rádio Jovem Pan de São Paulo. E quem apareceu para comentar o jogo Verde de São Paulo foi o Cláudio Karsug. Meu caro Tusquinha, amanhã, portanto, teremos o... Eu sei que você... Como é que é? Ele apareceu quando eu cheguei no estádio Belfort Duarte, hoje Couto Pereira. Eu não conhecia o Karsug. Aí eu fui lá, tinha uma etiqueta na porta numa cabine, Rádio Jovem Pan, Rádio Pan-Americana Jovem Pan. Aí eu estou lá batendo papo, era um operador da Rádio Clube Paranaense que deu assistência técnica, não lembro o nome dele agora. E aí daqui a pouco aparece um senhor calvo, elegante, na estica, uma gravata maravilhosa, era tudo roupa importada, terno, calça, cueca, camisa, gravata, tudo da Itália, né? Ele não veste outra coisa. E aí apareceu esse apresentador. Boa tarde, eu sou o Cláudio Karsug. A figura maravilhosa, conversamos bastante hoje. Tusquinha, lamento que você não esteja amanhã, mas o nosso Sérgio Cunha dará o prazer, porque conhece muito da história do Cláudio Karsug, fez parte da história também, quando esteve na Jovem Pan com o Cláudio Karsug comigo, foi diretor de esportes da Rádio Bandeirantes, foi diretor de esportes da Rádio Record, e vamos ter muita história para contar amanhã, a partir das 18h30. Grande abraço, meu amigo. Bom descanso aí para você. Obrigado mais uma vez, Tusquinha. Só para fechar, estamos na semana comemorativa dos 50 anos do tricampeonato mundial conquistado pela seleção brasileira em 1970 no México, o Tri.
E Cláudio Karsug estava lá pela Jovem Pan com Joseval Peixoto e Geraldo Bló também. Ele vai contar histórias aqui, sempre Leônidas de da Silva. Leônidas da Silva. Joseval, se Deus permitir, nós vamos trazer o Joseval futuramente para participar, como Gilberto Fontoura, o Celso Ribeiro, esse pessoal aí que está mais vivo do que nunca e que a gente terá o prazer de conversar com eles aqui no De Camarote. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço, bom descanso aí, hein? Realmente, um abraço, Alemão. Obrigado. Aí o nosso Ayrton Batista Júnior Tusquinha, que deu a todos nós a alegria de participar mais uma vez do nosso De Camarote, que hoje trouxe duas personalidades fantásticas do rádio FM do Brasil e do rádio AM também. Ícone do rádio brasileiro e também foi no exterior. E o nosso querido Rodrigo Miller, The Voice, nome marcante não só no rádio de Curitiba, mas também no tempo que ele passou na Rádio Globo em São Paulo. Meus amigos, um grande abraço, tenham todos uma boa noite. Estamos finalizando o De Camarote desta quarta-feira. E amanhã, não esqueça, às 18h30, teremos Cláudio Karsug, comentarista internacional, para falar conosco. Cláudio Karsug foi editor da revista Quatro Rodas, comentarista da Jovem Pan, começou no rádio pela Bandeirantes São Paulo como plantão esportivo internacional. Grande abraço, gente. Tenham todos uma boa noite. Até amanhã, se Deus permitir.